Ava Pereira nunca imaginou que seu marido a trocaria por um milionário para pagar suas dívidas. Mas o que começou como um ano de sobrevivência se transformou em uma batalha contra o poder, a corrupção e as mentiras. Uma batalha que desvendará segredos de família e testará sua força. Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. O acordo que mudou tudo. Ava Pereira estava em frente ao espelho do seu banheiro, tentando disfarçar as olheiras. Mais uma noite passada preocupada com contas, com Darcy Silva, com tudo. Aos 28 anos, sentia-se muito mais velha do que sua idade. A pilha de contas não pagas na bancada da cozinha continuava crescendo, e as promessas de seu marido, Darcy Silva, de consertar as coisas, começavam a soar ocas. Amor, você não vai acreditar na boa notícia. Darcy Silva irrompeu em seu pequeno apartamento, o rosto iluminado por aquela excitação familiar que geralmente significava problemas. O coração de Ava afundou. Ela já tinha visto aquele olhar antes, bem antes dele perder suas economias, no cassino, bem antes dele pedir dinheiro emprestado às pessoas erradas. O que você fez dessa vez, Darcy Silva? Perguntou Ava, a voz cansada. Ela o amava desde o ensino médio, mas às vezes o amor não era suficiente. Eu consertei tudo, disse ele, puxando-a para um abraço apertado. Lembra do Vitor Almeida? Aquele cara rico que eu te falei? Ele vai nos ajudar com todas as nossas dívidas. Ava se afastou dele desconfiada. Vitor Almeida era tudo o que Darcy Silva tinha falado ultimamente. O milionário que se interessara pelos esquemas de enriquecimento rápido de Darcy Silva. Qual é a pegadinha? O sorriso de Darcy Silva vacilou por um segundo. Bem, ele quer algo em troca. Ele quer que você fique com ele. Por um ano. O mundo pareceu parar de girar. Ava encarou seu marido, esperando que ele dissesse que estava brincando, mas o olhar em seus olhos lhe disse tudo. Você me vendeu? As palavras saíram como um sussurro. Não. Vendido. Não, amor, não é assim. Darcy Silva se apressou em explicar. É só que ele vai pagar todas as nossas dívidas. Tudo. As dívidas de jogo, os cartões de crédito, até mesmo seus empréstimos estudantis. Tudo o que você precisa fazer é morar na mansão dele por um ano. Ser sua companheira. Ava sentiu-se enjoada. Sai daqui. Amor, por favor, sai daqui. Ela pegou a coisa mais próxima, um vaso de flores, e o jogou na parede. Darcy Silva se abaixou, depois recuou em direção à porta. Só pense sobre isso, certo? O Vitor está vindo amanhã para discutir os detalhes. Isso poderia resolver todos os nossos problemas. Depois que Darcy Silva saiu, Ava desabou no sofá gasto, seu corpo tremendo de soluços. Como sua vida tinha chegado a isso? Ela sempre fizera tudo certo. Estudou muito na faculdade, conseguiu seu diploma, casou-se com o amor do ensino médio. Agora aqui estava ela, sendo trocada como propriedade para pagar as dívidas de seu marido. Na manhã seguinte, às 10 horas em ponto, houve uma batida na porta. Ava mal havia dormido, mas já havia tomado uma decisão. Ela abriu a porta para encontrar um homem alto e distinto, vestido com um terno caro. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, e seus olhos eram frios como gelo. Senhora Pereira, disse ele com suavidade, sou Vitor Almeida. Posso entrar? Ava queria bater a porta na cara dele. Em vez disso, ela deu um passo para o lado. Vitor entrou, seus olhos examinando o apartamento pobre com um desdém mal disfarçado. Seu marido explicou nosso acordo? Perguntou Vitor, sentando-se sem esperar um convite. Você quer dizer como ele tentou me vender para você? A voz de Ava estava afiada. O lábio de Vitor se curvou levemente. Prefiro pensar nisso como um acordo mutuamente benéfico. Eu pagarei todas as suas dívidas, que, segundo meus cálculos, somam um pouco mais de R$500 mil. Em troca, você viverá em minha casa por um ano, me acompanhando em eventos sociais e funções de negócios. E mais o quê? Exigiu Ava. Nada com que você não se sinta confortável, disse Vitor, com suavidade. Eu não sou um monstro, senhora Pereira. Estou oferecendo a você uma saída para essa situação. Ele gesticulou para o apartamento.
Ava sentiu lágrimas ameaçando cair, mas as conteve. Ela não choraria na frente desse homem. E se eu disser, não? Então os cobradores virão, como sempre fazem. Seu marido deve dinheiro a pessoas muito perigosas. Mas a escolha é totalmente sua. Ava caminhou até a janela, olhando para a cidade de São Paulo em que havia crescido. Ela pensou em sua mãe, que a criara sozinha, sempre dizendo a ela para ser forte, para nunca deixar ninguém possuí-la. Mas que escolha ela? Realmente tinha. Se eu concordar, disse ela lentamente, tenho condições. Vitor ergueu uma sobrancelha, claramente divertido. Você mal está em posição de fazer exigências, senhora Pereira. Ava se virou para enfrentá-lo, o queixo erguido. Você pode estar comprando meu tempo, senhor Almeida, mas você não me possui. Eu não serei sua escrava ou seu brinquedo. Eu irei aos seus eventos e farei minha parte, mas manterei minha dignidade. Por um longo momento, Vitor apenas a olhou. Então, inesperadamente, ele sorriu. Você não é nada parecido com o que eu esperava, senhora Pereira. Muito bem, diga suas condições. Quero meu próprio quarto, meu próprio espaço. E quero por escrito que, após 1 ano, todas as dívidas sejam quitadas e eu esteja livre para ir embora. Vitor se levantou, endireitando o paletó. Feito. Faça suas malas. Meu motorista irá buscá-la amanhã de manhã, às 9h. Ele caminhou. Até a porta, depois parou. Ah, e senhora Pereira, precisaremos fazer algo sobre seu guarda-roupa. Não podemos deixá-la aparecer no baile do governador de São Paulo com roupas de loja de departamento. Depois que ele saiu, Ava sentou-se sozinha em seu apartamento, se perguntando se ela acabara de fazer um acordo com o diabo. Quando Darcy Silva chegou em casa naquela noite, ela não disse uma palavra a ele. Ela simplesmente fez suas malas, colocando cuidadosamente o antigo álbum de fotos de sua mãe na mala. Na manhã seguinte, um carro preto e elegante parou em frente ao seu prédio. O motorista, um homem mais velho chamado José Carlos, ajudou-a com suas malas. Quando o carro partiu, Ava observou sua antiga vida desaparecer no espelho retrovisor. Ela não sabia o que a esperava na mansão em Angra dos Reis, RJ, de Vitor Almeida, mas fez uma promessa a si mesma. Não importa o que acontecesse, ela não se perderia. Ela não conseguia impedir Darcy Silva de vender seu tempo, mas sua alma ainda era sua. Uma gaiola dourada. Os portões da mansão em Angra dos Reis, RJ, de Vitor Almeida, se abriram automaticamente quando o carro se aproximou. Ava pressionou, o rosto contra a janela, observando a propriedade enorme. Gramados verdes perfeitos se estendiam até onde ela podia ver, pontilhados com fontes de mármore e sebes cuidadosamente aparadas. A mansão em si parecia algo de um filme, toda de pedra branca e janelas altas. Bem-vinda ao seu novo lar, senhora Pereira, disse José Carlos gentilmente, enquanto abria a porta do carro para ela. Os olhos do velho motorista eram compassivos, fazendo Ava se perguntar o quanto ele sabia sobre sua situação. Vitor estava esperando na porta da frente, vestido casualmente com roupas que, provavelmente, custavam mais do que o aluguel mensal de seu antigo apartamento. «Espero que a viagem tenha sido confortável?» perguntou ele, sem realmente esperar uma resposta. Maria vai levá-la ao seu quarto. Uma mulher baixa e de meia idade, em uniforme, apareceu, gesticulando para Ava segui-la. Enquanto elas subiam, a grande escada, Ava não pôde deixar de notar todas as pinturas nas paredes. Pinturas de aparência cara, mas frias de alguma forma, como tudo mais naquele lugar. «Este é o seu quarto, senhora Pereira», disse Maria, abrindo uma porta no segundo andar. Ava entrou e respirou fundo. O quarto era maior do que seu apartamento inteiro, com uma enorme cama de dossel e janelas do chão ao teto, com vista para os jardins. «O senhor Almeida quer que a senhora esteja pronta para o jantar às 7, acrescentou Maria. O armário foi abastecido com roupas apropriadas. Toque a campainha se precisar de alguma coisa. Ela saiu, fechando a porta silenciosamente atrás dela. Ava caminhou até o enorme closet e o abriu. Lá dentro havia fileiras e fileiras de roupas de grife, todas no seu tamanho. Sapatos, bolsas, joias, tudo o que uma mulher poderia querer. Tudo, exceto a liberdade. Ela passou as próximas horas desfazendo suas poucas malas,
colocando o álbum de fotos de sua mãe na mesa de cabeceira. Às 6h30, ela escolheu um vestido preto simples do armário e tentou se arrumar para o jantar. A sala de jantar era enorme, com uma mesa que podia sentar 20 pessoas. Naquela noite, porém, havia apenas 2 cadeiras, uma na cabeceira da mesa e outra à direita. Ah, timing perfeito, disse Vitor, quando ela entrou. Ele puxou a cadeira para ela, sempre o cavalheiro. Espero que esteja faminta. Meu chefe, Antônio Carlos, treinou em Paris. A comida era incrível, mas Ava mal conseguia saboreá-la. Vitor passou a maior parte da refeição em seu telefone, ocasionalmente dando ordens a alguém sobre preços de ações e participação no mercado. Finalmente, ele desligou o telefone e realmente a olhou. Precisamos discutir as expectativas, disse ele. Amanhã à noite, iremos a uma festa de Natal beneficente em um hotel 5 estrelas em São Paulo. Você encontrará um vestido apropriado em seu armário. A equipe de cabelo e maquiagem chegará às 5. Eu sei fazer meu próprio cabelo e maquiagem, disse Ava baixinho. A risada de Vitor foi fria. Minha querida, você não está mais no seu velho mundo. Tudo sobre você agora me reflete. Você precisará aprender a andar, falar e se comportar no meu círculo. Ava pousou o garfo. Eu pensei que eu só deveria ser sua companheira, não sua marionete. Você concordou em fazer um papel, lembrou Vitor. A menos que prefira que eu ligue para os credores do seu marido? A ameaça pairou no ar entre eles. Ava empurrou a cadeira para trás e se levantou. Se me der licença, estou cansada. De volta ao seu quarto, Ava deixou as lágrimas caírem. Ela havia prometido a si mesma que não choraria, mas tudo naquele lugar sobre aquela situação a fazia sentir-se pequena e impotente. Uma batida suave na porta a fez enxugar rapidamente os olhos. Era Maria, carregando uma xícara de chá. Achei que você pudesse precisar disso, disse a governanta gentilmente. A primeira noite é sempre a mais difícil. A primeira noite? Perguntou Ava. Quer dizer, houve outras? O rosto de Maria fechou-se imediatamente. Não deveria dizer mais nada, mas lembre-se, tudo nesta casa tem ouvidos. Cuidado com o que você diz, mesmo quando pensa que está sozinha. Na manhã seguinte, Ava acordou e descobriu que uma agenda havia sido deslizada sob sua porta. Todas as horas do seu dia estavam planejadas. 9 horas, café da manhã com Vitor, 10 horas, aulas de etiqueta, 12 horas, almoço, 14 horas, prova de roupas, 17 horas, cabelo e maquiagem, 19 horas, saída para o baile. Isso é ridículo, murmurou ela, mas se vestiu mesmo assim. A professora de etiqueta acabou sendo uma mulher severa chamada Dona Elsa, que passou 2 horas criticando tudo, desde a postura de Ava até a maneira como ela segurava sua xícara de chá. Senhora Pereira, como você espera se passar na sociedade, se nem sequer consegue usar um garfo de peixe corretamente? Suspirou Dona Elsa dramaticamente. Talvez porque eu passei minha vida preocupada com problemas reais em vez de qual garfo usar, respondeu Ava. A tarde não foi muito melhor. A consultora de guarda-roupa, uma mulher magra chamada Simone Rodrigues, continuou fazendo pequenos ruídos de decepção enquanto tirava as medidas de Ava. Teremos que ajustar tudo, ela murmurou. As companheiras do Sr. Almeida costumam ser mais pequenas. Quando a equipe de cabelo e maquiagem chegou, Ava estava exausta. Eles passaram horas trabalhando nela, falando sobre ela como se ela nem estivesse lá. Quando finalmente terminaram e ela se olhou no espelho, Ava mal se reconheceu. Seu cabelo estava elegantemente preso, sua maquiagem perfeita e o vestido azul escuro que eles haviam escolhido a fez parecer uma princesa. Muito melhor, disse Vitor, quando ela desceu as escadas. Ele estava usando um smoking que provavelmente custava mais do que um carro. Agora lembre-se, você é uma amiga de faculdade que está ficando comigo enquanto passa por um divórcio. Mantenha a conversa leve, ria das piadas das pessoas e, por Deus, não mencione de onde você realmente veio. O baile era como nada que Ava já tivesse experimentado. O Museu de Arte de São Paulo, MASP, havia sido transformado em uma maravilha brilhante, com champanhe fluindo livremente e garçons carregando bandejas de comida minúscula que provavelmente custava centenas de reais por mordida.
Vitor manteve a mão na parte inferior das costas dela, guiando-a de grupo em grupo. Ela sorriu, acenou e fez sua parte, mas por dentro sentia-se como se estivesse sufocando. Essas pessoas, com suas risadas falsas e olhos penetrantes, pareciam estar esperando que ela cometesse um erro. "E o que você disse que sua família faz?" perguntou uma mulher em diamantes, seu sorriso não alcançando seus olhos. Antes que Ava pudesse responder, ela ouviu uma voz familiar atrás dela. Ora, ora, se não é Vitor, Almeida e sua mais recente aquisição. Ava se viu cara a cara com Rebeca Santos, a mulher que havia estado em todas as colunas sociais de jornais, como a Folha de São Paulo, no ano passado após seu divórcio muito público de Vitor. A sala, de repente, ficou muito silenciosa e muito fria. Segredos e mentiras. Os lábios vermelhos de Rebeca Santos curvaram-se em um sorriso predatório, enquanto ela olhava Ava de cima a baixo. Nossa, Vitor, seu gosto certamente mudou. Ela tomou um gole de champanhe, sua pulseira de diamantes refletindo a luz. Diga-me, querida, quanto ele lhe ofereceu? Ava sentiu a mão de Vitor apertar suas costas. Os outros convidados fingiram não ouvir, mas seus olhos estavam fixos no drama que se desenrolava diante deles. Rebeca, disse Vitor friamente. Não esperava vê-la aqui. Seu convite não foi revogado após aquela cena infeliz na festa de Natal, beneficente em um hotel 5 estrelas em São Paulo. O sorriso perfeito de Rebeca vacilou por um segundo. Oh, querido, você sabe que o Conselho Administrativo do MASP não consegue resistir às minhas doações. Falando em dinheiro, ela se voltou para Ava. Um conselho. Coloque tudo por escrito. As promessas de Vitor tendem a desaparecer mais rápido do que suas esposas. Chega. A voz de Vitor era afiada. Ava, vamos tomar um pouco de ar. Mas Eva se manteve firme. Ela já havia lidado com meninas malvadas no ensino médio, e Rebeca Santos era apenas uma versão adulta da mesma coisa. Na verdade, senhora Santos, Vitor e eu estávamos apenas discutindo o evento beneficente para o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. Você está envolvida com alguma organização beneficente ou você só frequenta as festas? O rosto de Rebeca ficou vermelho. Todos sabiam que ela havia sido expulsa de 3 conselhos de organizações beneficentes, como o Instituto Ayrton Senna, por uso indevido de fundos. Sem dizer mais nada, ela se virou e se afastou, quase derrubando um garçom em sua pressa para escapar. Impressionante, murmurou Vitor em seu ouvido. Mais perigoso, Rebeca Santos não é alguém que você queira como inimiga. Eu não tenho medo dela, respondeu Ava. Mas mais tarde, naquela noite, de volta ao seu quarto, ela se perguntou se deveria ter. Afinal, Rebeca havia estado onde ela estava agora, vivendo na mansão de Vitor, seguindo suas regras. O que havia acontecido para torná-la tão amarga? Na manhã seguinte, Ava acordou e seu telefone estava vibrando com mensagens de texto. Alguém havia tirado uma foto dela no baile, e agora estava em todos os blogs de fofocas de celebridades brasileiras. A mulher misteriosa de Vitor Almeida, diziam as manchetes. Novo interesse amoroso do banqueiro bilionário? Ela estava lendo os artigos quando Maria entrou com sua bandeja de café da manhã. A governanta olhou para o telefone de Ava e suspirou. É melhor não ler essas coisas, senhora Pereira. Elas só vão te chatear. Maria, disse Ava de repente. Você estava aqui quando Rebeca morava nesta casa, não estava? O que aconteceu entre ela e Vitor? Maria se ocupou arrumando os pratos. Do café da manhã. Não é meu lugar falar sobre essas coisas. Por favor, disse Ava. Preciso saber com o que estou lidando. A governanta olhou para a porta, depois falou baixinho. A senhora Santos era como você antes. Jovem, bonita, de um mundo diferente do senhor Almeida. Ele se casou com ela após 6 meses, mas ela mudou. Ou talvez a casa a tenha mudado. Ela ficou obcecada com dinheiro, com status. Começou a gastar mais do que até mesmo o senhor Almeida podia tolerar. O que aconteceu? Ela tentou vender histórias sobre ele para os tabloides brasileiros. Coisas privadas, segredos de família. O senhor Almeida se divorciou dela imediatamente. A cortou completamente. Ela tem tentado se infiltrar de volta na sociedade desde então. Antes que Ava pudesse fazer mais perguntas, Vitor apareceu na porta.
Preciso que esteja pronta em 1 hora, anunciou ele. Vamos almoçar com alguns associados importantes. As próximas semanas caíram em uma rotina. Ava compareceu a festas e eventos beneficentes no braço de Vítor, aprendeu a navegar pelas águas traiçoeiras da alta sociedade e começou lentamente a entender a dinâmica de poder em jogo naquele mundo. Mas ela nunca se sentiu em casa na mansão. À noite, ela costumava vagar pelos corredores, incapaz de dormir. Foi assim que ela descobriu o escritório secreto de Vítor no 3º andar. Ela não tinha intenção de bisbilhotar, mas a porta estava aberta uma noite e ela ouviu vozes. Vítor estava discutindo com alguém ao telefone. O negócio será fechado na semana que vem, ele estava dizendo. Claro que tenho certeza. As indústrias Burke não saberão o que as atingiu até ser tarde demais. Sim, a empresa da Rebecca. Considere isso uma vingança por sua indiscrição no baile. Ava recuou silenciosamente, seu coração batendo forte. Vítor não estava apenas planejando prejudicar Rebecca financeiramente. Ele ia destruí-la completamente. No dia seguinte, ela encontrou Rebecca em um café próximo à mansão em Angra dos Reis. A mulher mais velha parecia cansada, a fachada perfeitamente mantida começando a rachar. Veio se gabar? Perguntou Rebecca amargamente. Não, disse Ava. Vim te avisar. Vítor está planejando algo. Algo a ver com sua empresa. O rosto de Rebecca ficou pálido. Por que você está me dizendo isso? Porque, aconteça o que acontecer. Entre você e Vítor, ninguém merece perder tudo. Rebecca a encarou por um longo momento. Você realmente não sabe em que está se envolvendo, não é? Vítor Almeida não mantém mulheres por perto porque gosta da companhia delas. Ele coleciona pessoas, seus segredos, suas fraquezas. Depois, ele as usa. O que você quer dizer? Por que você acha que ele te escolheu? Uma mulher casada, desesperada o suficiente para deixar o marido por dinheiro. Você é perfeita para o último negócio dele. O rosto simpático de sua nova fundação beneficente. A imprensa vai adorar. A pobre garota do lado errado dos trilhos, agora dedicando sua vida a ajudar os outros. Ava sentiu-se mal. Você está mentindo. Estou? Verifique a agenda dele para quinta-feira que vem, reunião do Conselho na Fundação Almeida. Você está programada para dar um discurso sobre sua jornada da pobreza. Ele planeja isso há meses. De volta à mansão em Angra dos Reis, Ava foi direto para o escritório de Vítor. Ela encontrou os documentos da fundação exatamente onde Rebecca disse que estariam. Tudo estava lá. A estratégia de relações públicas, a cobertura da mídia planejada, até mesmo um rascunho do discurso que ela deveria proferir. Com as mãos tremendo, ela pegou o telefone e discou um número que havia prometido a si mesma que não ligaria. Darcy? Sou eu. Precisamos conversar. Mas quando o telefone do marido foi direto para a caixa postal, ela decidiu verificar o apartamento dele. A viagem pela cidade até seu antigo bairro em São Paulo pareceu uma viagem entre mundos diferentes. Ela bateu na porta do apartamento, mas não houve resposta. Sua vizinha idosa, Dona Elza, espiou para fora. Se você está procurando por Darcy, Silva, disse ela. Ele foi embora há 2 semanas. Embrulhou tudo no meio da noite. Mas aqui está a coisa estranha. Um carro chique o pegou. Um daqueles grandes e pretos, como os ricos têm. O sangue de Ava gelou. Ela pegou o telefone e procurou rapidamente por pagamentos recentes das contas de Vítor. Lá estava, uma transferência de R$2 milhões para uma conta no exterior, datada do dia seguinte ao que ela se mudou para a mansão em Angra dos Reis. Vítor não tinha apenas pago suas dívidas. Ele pagou Darcy Silva para desaparecer. Traições e alianças. Ava sentou-se em seu carro em frente ao prédio do apartamento, olhando para o telefone. R$2 milhões. Era isso que o marido achava que ela valia. Ela não era apenas uma forma de pagar dívidas. Ela era um produto que Darcy Silva havia vendido ao maior lance. Quando ela voltou para a mansão em Angra dos Reis, Vítor estava esperando no hall de entrada. Onde você esteve? Exigiu ele. Temos a sessão de fotos da fundação em 1 hora. Você realmente achou que eu não descobriria? A voz de Ava estava surpreendentemente calma.
Sobre a fundação, sobre Darcy, o rosto de Vitor não mudou, mas algo brilhou em seus olhos. Venha para meu escritório. Não deveríamos ter essa conversa aqui. Uma vez dentro do escritório, Vitor serviu-se de uma bebida. O que exatamente você acha que descobriu? Você pagou meu marido para desaparecer. Você planeja toda essa coisa da fundação há meses. Eu não era uma mulher desesperada que você decidiu ajudar. Eu era um teste para o seu último esquema de negócios. Sente-se, Ava. A voz de Vitor estava cansada. Sim, eu paguei Darcy Silva para deixar o país. Fiz isso para te proteger. Você realmente acha que ele teria ficado longe de outra forma? Ele teria continuado voltando, pedindo mais dinheiro, causando cenas. Eu te fiz um favor. Um favor? Ava riu amargamente. Você manipulou tudo desde o início. Rebecca me contou e... Rebecca? Vitor bateu o copo com força. Você esteve conversando com Rebecca? Depois que eu especificamente te avisei sobre ela? Ela estava dizendo a verdade, não estava? Sobre como você coleciona pessoas, as usa? Vitor foi até a janela de costas para ela. Você não entende como este mundo funciona, Ava. Tudo é uma transação. Todos usam uns aos outros. A única diferença é que eu sou honesto sobre isso. Honesto? Ava levantou-se, a raiva a tornando corajosa. Você ia me exibir como um caso de caridade, usar minha história para se fazer de bom. A fundação é real, disse Vitor calmamente. O dinheiro ajudará as pessoas. Sua história, uma mulher superando suas circunstâncias, inspiraria outras. Isso é realmente tão terrível. Minha história. Minha história é sobre uma mulher cujo marido a vendeu para pagar suas dívidas de jogo. Sobre um homem que pensou que poderia comprar e vender pessoas como ações. Essa é a história que eu deveria contar no lançamento da sua fundação chique. Vitor se virou para encará-la, sua expressão perigosa. Seja muito cuidadosa, Ava. Você assinou um contrato. 1 ano de sua vida me pertence. Não, disse Ava firmemente. Você comprou meu tempo, não minha alma, e eu não serei mais seu. Fantoche! Ela se virou para sair, mas Vitor agarrou seu braço. Você não vai a lugar nenhum, temos um acordo. Me solta! Ava se afastou assim que Maria apareceu na porta. Senhor Almeida, disse a governanta urgentemente. Senhor Davi Costa está aqui para a reunião. Ele está esperando na sala de conferências. Vitor soltou o braço de Ava. Terminaremos esta discussão mais tarde. Vá para seu quarto e se acalme. Maria, certifique-se de que a senhora Pereira... Fique lá. Mas assim que Vitor saiu para sua reunião, Ava teve uma ideia. Ela se virou para Maria. Preciso da sua ajuda. Senhora Pereira, eu não posso... Por favor, Maria. Você já viu isso acontecer antes, não é? Com Rebecca? Com outras? Ajude-me a impedir que aconteça novamente. Maria hesitou. Então acenou lentamente com a cabeça. O escritório de segurança. Há arquivos lá, gravações. O Sr. Almeida guarda tudo. Enquanto Vitor estava ocupado com sua reunião, Ava esgueirou-se até o escritório de segurança. O guarda estava em seu intervalo para o jantar, exatamente como Maria havia prometido que estaria. Usando o código que Maria lhe dera, Ava entrou sorrateiramente. Os arquivos estavam exatamente onde Maria disse que estariam. Vídeos, fotos, documentos, provas de anos de manipulação e esquemas. Não apenas Rebecca e Ava, mas dezenas de mulheres, cada uma cuidadosamente escolhida, cada uma usada para um negócio diferente ou um golpe de relações públicas. Mãos de Ava tremeram enquanto ela copiava os arquivos para o telefone. Ela tinha acabado de terminar quando ouviu passos no corredor. O sistema de segurança sinalizou uma entrada não autorizada, disse a voz de um homem. O chefe de segurança, de Vitor. Verifique, respondeu a voz de Vitor, e chame a polícia se necessário. Ninguém me rouba. O coração de Ava batia forte. As vozes estavam se aproximando. Ela olhou desesperadamente para outra saída. A janela era muito pequena, a porta era a única saída. Ela estava presa. De repente, as luzes do corredor se apagaram. Ela ouviu confusão, pessoas batendo em coisas. O sistema inteiro está desligado, alguém chamou. Deve ser uma sobrecarga de energia. Na escuridão, Ava sentiu uma mão pegar a dela. Por aqui, sussurrou Maria.
Rapidamente, elas correram pelos corredores escuros, Maria a guiando por um labirinto de corredores de serviço que ela nem sabia que existiam. Finalmente, elas emergiram na garagem. "Pegue meu carro", disse Maria, colocando as chaves na mão de Ava. "Eu direi a eles que as perdi, mas você tem que ir agora." "Venha comigo", Ava implorou. "Ele vai saber que você me ajudou." Maria sacudiu a cabeça. "Alguém precisa ficar e ajudar a próxima. Agora vá." Ava pulou no velho Honda de Maria e acelerou para longe da mansão. Em seu espelho retrovisor, ela viu as luzes acendendo, iluminando o império de Vitor como um farol de falsas promessas. Ela dirigiu direto para o apartamento de Rebeca. A mulher que parecia tão intimidadora no baile, agora atendeu a porta de moletom, parecendo surpresa ao ver Ava. "Tenho algo que você precisa ver", disse Ava, levantando o telefone. "Provas sobre Vitor, sobre tudo." Os olhos de Rebeca se arregalaram. "Entre, rapidamente." Lá dentro, Rebeca serviu a ambas um grande copo de vinho. "Você sabe o que está fazendo?" perguntou ela. "Vitor Almeida não é apenas rico. Ele é poderoso. Ele tem amigos em lugares altos." "Eu sei", disse Ava. "É por isso que preciso da sua ajuda. Você conhece este mundo. Você sabe como lutar contra ele." Rebeca a estudou por um longo momento. "Por que eu deveria te ajudar?" "Porque ele te machucou também. E porque tenho provas do que ele fez com sua empresa. O suficiente para recuperar tudo o que você perdeu." Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Rebeca. Bem, talvez Vitor finalmente tenha escolhido a mulher errada para tentar controlar." Elas ficaram acordadas a noite toda, passando pelos arquivos, fazendo planos. Rebeca conhecia repórteres que adorariam expor os esquemas de Vitor. Ela tinha contatos no Ministério Público de São Paulo que tentavam construir um caso contra ele há anos, mas quando o sol nasceu sobre a cidade de São Paulo, o telefone de Ava tocou. Era José Carlos, o motorista de Vitor. "Senhora Pereira", disse ele urgentemente, "eles levaram Maria. Os homens de Vitor, eles estão dizendo que ela roubou dele. Eles estão a levando para a delegacia de polícia de São Paulo. O sangue de Ava gelou. Ela olhou para Rebeca. Ele vai incriminá-la pelo arrombamento." Rebeca já estava pegando as chaves do carro. "Eu conheço um bom advogado, mas temos que nos mover rápido." Enquanto elas se apressavam para ajudar Maria, Ava percebeu que não estava mais lutando apenas por si mesma. Ela estava lutando por todas as pessoas que Vitor já havia usado e descartado. E desta vez, ela não ia perder. Lutando contra. A delegacia estava lotada quando Ava e Rebeca chegaram. Elas encontraram Maria sentada em uma cadeira de plástico duro, com as mãos algemadas na frente. Ela parecia pequena e assustada, nada parecida com a governanta confiante que havia ajudado Ava a escapar. "Não diga nada", ordenou Rebeca, entrando na delegacia como se a possuísse. "Meu advogado está a caminho." Logo atrás delas veio Vitor, parecendo perfeitamente arrumado, apesar da hora matinal. Seus olhos se estreitaram quando ele viu Ava. "Bem, isso não é comovente? A ladra vindo ajudar sua cúmplice." "A única ladra aqui é você", respondeu Ava. "Roubando a vida das pessoas, sua dignidade, senhora Pereira." Uma voz suave as interrompeu. Um homem alto de terno caro se aproximou estendendo a mão. "Sou Davi Costa. Rebeca me ligou." O rosto de Vitor escureceu. Davi Costa era o melhor advogado de defesa da cidade e o antigo advogado de Vitor. Os dois homens se encararam, anos de história crepitando entre eles. "Davi", disse Vitor friamente, "eu não esperava te ver envolvido em um simples caso de roubo." "Simples?" Davi levantou uma sobrancelha. "Uma funcionária de confiança de 15 anos de repente decide te roubar? Não me parece simples. Na verdade, parece o tipo de caso que pode interessar à mídia." Vitor puxou Davi para o lado, falando em tons baixos e furiosos. Ava aproveitou a chance para sentar ao lado de Maria. "Sinto muito", sussurrou ela. "Tudo isso é culpa minha." Maria sacudiu a cabeça. "Não, senhora Pereira. Por 15 anos eu ouvi destruir pessoas. Era hora de alguém lutar contra." 20 minutos depois, Davi voltou com um sorriso satisfeito.
As acusações foram retiradas. O Sr. Almeida decidiu não prosseguir com o assunto. Vítor saiu furioso sem dizer uma palavra. Mas Ava sabia que isso não havia terminado. Era apenas o começo. De volta ao apartamento de Rebeca, elas se reuniram em torno de sua mesa de jantar, espalhando os arquivos do escritório de segurança de Vítor. "Olha isso", disse Rebeca, apontando para um documento. "Toda mulher que ele trouxe para aquela casa nos últimos 10 anos, cada uma conectada a um negócio. E aqui", acrescentou Davi, "registros de pagamentos, subornos para manter as pessoas caladas, dinheiro para fazer os problemas desaparecerem." Ava olhou para os papéis, lembrando as palavras de Vítor. Tudo é uma transação. Ele não estava apenas falando de negócios. Ele via todos os relacionamentos assim. "Precisamos de mais", disse Davi. "Esses arquivos provam que ele é manipulador, mas não necessariamente criminoso. Precisamos..." Ele foi interrompido por uma batida na porta. Rebeca verificou a câmera de segurança e ofegou. "É Darcy Silva." O coração de Ava parou. De pé no corredor estava seu marido, parecendo nervoso, mas bem vestido, com roupas novas e caras. "Não abra", advertiu Maria. "É uma armadilha." Mas Ava já estava se movendo para a porta. Ela precisava de respostas. Darcy Silva parecia surpreso ao vê-la. "Querida, eu estive te procurando em todos os lugares. Quando eu ouvi que você saiu da casa de Vítor." "Economize suas palavras", Ava o interrompeu. "Eu sei sobre o dinheiro, Darcy. Os 2 milhões de reais. Isso foi apenas negócios", disse ele rapidamente. "Vítor me ofereceu um acordo. O dinheiro e um novo começo se eu ficasse longe. Mas eu não consegui, querida. Eu sentia muita sua falta." "Ele está mentindo", chamou Rebeca de dentro. "Vítor o enviou aqui para nos espionar." O rosto de Darcy Silva mudou. Tornou-se mais duro. "Você não entende com o que está lidando, Ava. Vítor é dono de metade desta cidade. Você não pode lutar contra ele." "Observe-me", respondeu Ava e bateu a porta na cara dele. Mas o aviso de Darcy Silva se mostrou verdadeiro. Nos próximos dias, suas vidas se tornaram um pesadelo. Os cartões de crédito de Rebeca pararam de funcionar. Maria foi despejada de seu apartamento. Os maiores clientes de Davi a abandonaram de repente. "Ele está enviando uma mensagem", disse Davi severamente. "Desista ou então." Então vieram as fotos, imagens de vigilância mostrando todos eles se encontrando, conversando, planejando. Junto com as fotos, havia uma nota. "Amanhã 20 horas meu escritório. Venha sozinha, Ava, ou essas fotos vão para a polícia, com certas adições que os interessariam muito." "Você não pode ir", insistiu Rebeca. "Não é seguro." Mas Ava havia tomado sua decisão. "Eu comecei isso. Eu tenho que terminar." Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ela continuou pensando em sua mãe, que a havia ensinado a se defender, a nunca deixar ninguém fazê-la se sentir pequena. O que ela pensaria de tudo isso? Na noite seguinte, Ava entrou no prédio do escritório de Vítor. Os seguranças a deixaram passar. Eles a esperavam. Vítor estava esperando em seu escritório no último andar, as luzes da cidade brilhando atrás dele como estrelas. "Tenho que admitir, você me surpreendeu", disse ele. "A maioria das pessoas se quebra muito mais facilmente." "Eu não sou a maioria das pessoas." "Não, você não é." Ele sorriu, mas não chegou aos olhos. "É por isso que eu te escolhi. Tanto espírito, tanta determinação. Mas você está usando tudo errado." "Errado?" Ava riu amargamente. "Porque eu não vou deixar você me usar como você usou todas as outras." "Usar você?" Vítor levantou-se, andando em volta de sua mesa. "Eu estava tentando te ajudar. Sim, eu tinha planos para a fundação. Sim, eu paguei seu marido inútil para desaparecer. Mas tudo o que eu fiz foi para te dar uma vida melhor." "Uma vida melhor?" A voz de Ava aumentou. "Você me tratou como propriedade. Você tentou me transformar em uma de suas marionetes perfeitas da sociedade. Porque é isso que é preciso para sobreviver neste mundo", gritou Vítor, sua fachada fria finalmente rachando. "Você acha que eu gostei de te ver lutando para se encaixar, de vê-los te julgando, sussurrando sobre você? Eu estava tentando
Te proteger? Não, disse Ava calmamente. Você estava tentando me controlar, assim como você controla tudo e todos em sua vida. E é por isso que você sempre estará sozinho. Ela se virou para sair, mas Vitor agarrou seu braço. Não se afaste de mim. Você assinou um contrato. Um contrato que você obteve por meio de fraude, disse uma nova voz. Davi Costa saiu das sombras perto da porta, o que o torna nulo e sem efeito. O aperto de Vitor afrouxou. O que você está fazendo aqui? Seguro, disse Ava, e obtendo evidências de sua verdadeira natureza. Ela levantou o telefone que havia estado gravando. Tudo. Você realmente acha que uma gravação vai me machucar? Riu Vitor. Eu sou dono da mídia nesta cidade. Talvez, disse outra voz. Rebeca entrou, seguida por vários homens de terno de aparência séria. Mas você não é dono da polícia federal. Agente Souza, creio que ouviu tudo o que precisava. O rosto de Vitor ficou pálido ao reconhecer os agentes federais. Seu império de segredos e mentiras finalmente estava ruindo. Enquanto eles levavam Vitor embora, Ava não sentiu alegria, apenas alívio. Finalmente havia acabado. De volta ao apartamento de Rebeca, Maria estava esperando com champanhe aberto. Pela liberdade, brindou ela. Pela justiça, acrescentou Rebeca. Por um novo começo, disse Ava calmamente. Mas enquanto elas comemoravam, o telefone dela vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Isso não acabou. De Darcy Silva ainda estava por aí, com o dinheiro de Vitor e os segredos de Vitor. E em algum lugar da cidade, outros homens poderosos estavam observando, esperando para ver quem preencheria o vazio deixado por Vitor. Ava olhou para as luzes da cidade, sabendo que este era apenas o começo de um novo capítulo. Mas desta vez ela não estava lutando sozinha. Jogos perigosos. As manchetes da manhã gritavam em todos os jornais da cidade. Banqueiro bilionário Vitor Almeida preso. Ava olhou para os jornais espalhados na mesa de café de Rebeca, ainda sem acreditar que era real. Não celebre ainda, avisou Rebeca, servindo café para ambas. Vitor tem amigos em lugares altos. Ele não vai cair sem lutar. Como que sob encomenda, o telefone de Ava tocou. Era Davi Costa. Ligue a televisão, disse ele urgentemente. Canal 7. Elas ligaram a TV para ver Vitor saindo da delegacia, parecendo perfeitamente composto em um terno caro. Seu advogado estava ao lado dele, lendo uma declaração. Essas alegações são completamente falsas, declarou o advogado. O senhor saindo da delegacia, parecendo perfeitamente composto em um terno caro. Seu advogado estava ao lado dele, lendo uma declaração. Essas alegações são completamente falsas, declarou o advogado. O senhor Vitor Almeida é vítima de uma ex-funcionária vingativa e de uma mulher que tentou extorquí-lo. Temos provas de que Ava Pereira, juntamente com Rebeca Santos, conspiraram para roubar documentos confidenciais e chantagear o senhor Almeida. Ele está invertendo a situação contra nós. Ava sussurrou, incrédula. Claro que está, disse Rebeca, severamente. E não é só isso. Olha quem está atrás dele. A câmera girou para mostrar Darcy Silva, elegante em um terno novo, concordando com a declaração do advogado de Vitor. Minha esposa passou por muita coisa, disse Darcy Silva. Aos repórteres, sua voz repleta de falsa preocupação. Ela não está bem. Essas histórias que ela conta sobre o Sr. Almeida são fruto de sua imaginação. Eu só quero que ela volte para casa e receba a ajuda de que precisa. Ava sentiu-se mal. Eles estavam tentando fazê-la parecer louca, desesperada, instável. Não se preocupe, disse Davi Costa ao telefone. Temos as gravações, os documentos, que eles vão alegar que fabricamos, interrompeu Rebeca. Precisamos de algo maior, algo que eles não consigam manipular. Uma batida na porta fez todos se congelarem. Maria da Silva, que havia ficado quieta até agora, foi verificar a câmera de segurança. É José Carlos, disse ela. O motorista de Vitor. Eles o deixaram entrar. José Carlos parecia nervoso, olhando constantemente por sobre o ombro. Eu tinha que avisá-las, disse ele. O irmão de Vitor, Alexandre Almeida, está assumindo a empresa. Ele é pior que Vitor, se é que isso é possível, e ele contratou investigadores particulares para desenterrar a sujeira de vocês. Deixem.
Eles cavar, disse Rebeca desafiadoramente. Não temos nada a esconder. Vocês não entendem, insistiu José Carlos. Esses não são investigadores comuns, são pessoas perigosas. E eles não estão apenas investigando vocês. Eles estão investigando suas famílias, seus amigos, todos que vocês amam. Ava pensou em sua mãe vivendo tranquilamente em sua pequena casa do outro lado da cidade. Precisamos avisar a todos. Tem mais uma coisa, acrescentou José Carlos. Antes de Vitor ser preso, ele transferiu milhões de reais para contas no exterior. Contas em nome de Darcy Silva. As implicações atingiram Ava como um soco no estômago. Vitor não tinha apenas pago Darcy Silva para desaparecer, ele o tornara sócio em qualquer esquema que estivesse planejando. Precisamos nos separar, disse Davi Costa quando ligaram para ele com as notícias. Eles estarão vigiando o apartamento de Rebeca. Ava, você pode ficar na minha casa de hóspedes. Maria da Silva, tenho um amigo que administra uma pensão fora da cidade. Mas antes que pudessem fazer planos, o sistema de segurança de Rebeca apitou. Alguém havia cortado a energia do prédio. A escada, disse Rebeca rapidamente. Há uma saída de serviço que leva para a garagem. Elas pegaram seus telefones e documentos essenciais e então correram pela escada escura. Elas estavam na metade do caminho quando ouviram passos acima delas. Continuem, sussurrou Maria da Silva. Eu vou distraí-los. Não. Ava agarrou seu braço. Nós ficamos juntas. Elas chegaram à garagem. Mas o carro de Rebeca tinha 4 pneus furados. O carro de José Carlos estava bloqueado por um grande SUV preto. Por aqui, disse Rebeca, levando-as a uma van de serviço velha. Às vezes, compensa fazer amigos com a equipe de manutenção. Ela acabara de tirar as chaves quando luzes brilhantes inundaram a garagem de repente. O SUV preto que havia bloqueado o carro de José Carlos estava se movendo em direção a elas, seguido por outros 2 veículos idênticos. Entrem, gritou Rebeca pulando no banco do motorista. A van deu partida com um rugido e Rebeca acelerou, rumo à saída. Os SUVs perseguiram-nas pelas ruas da cidade. Rebeca dirigia como uma mulher possuída, fazendo curvas fechadas e usando becos, tentando despistar seus perseguidores. Quem são eles? Perguntou Ava, se agarrando enquanto elas faziam outra curva fechada. Agente de Alexandre Almeida, provavelmente, disse José Carlos. Ele usa uma empresa de segurança privada chamada Escudo Negro. São ex-militares muito profissionais, muito perigosos. O telefone de Rebeca tocou pelo sistema de alto-falantes do carro. Olá, Rebeca, disse uma voz masculina, suave. Sou Alexandre Almeida. Vamos conversar sobre como podemos resolver essa situação pacificamente. Vá para o inferno, retrucou Rebeca, fazendo outra curva. Sempre tão dramática, suspirou Alexandre. Estou tentando ajudá-la. Vitor pode ser meu irmão, mas eu não aprovo seus métodos. Trabalhe comigo. Posso fazer todos os seus problemas desaparecerem. Assim como você fez os outros problemas de Vitor desaparecerem? Perguntou Rebeca. Sabemos sobre as mulheres que tentaram expô-lo antes, aquelas que de repente mudaram suas histórias ou desapareceram completamente. Você não sabe de nada. A voz de Alexandre endureceu. Última chance, pare e podemos discutir os termos. Em vez disso, Rebeca acelerou, dirigindo-se para a ponte. Segurem-se! Ela desviou bruscamente, fazendo um retorno de emergência destinado a veículos policiais. Os SUVs não conseguiam segui-las sem correr o risco de uma colisão com o tráfego em sentido contrário. Quando finalmente tiveram certeza de que não estavam sendo seguidas, Rebeca estacionou em um distrito de armazéns abandonados. Todos ficaram em silêncio, com o coração batendo forte. E agora? Perguntou Maria da Silva baixinho. O telefone de Ava vibrou com uma mensagem de texto. Era de um número desconhecido, mas ela reconheceu o estilo. Era de uma das vítimas anteriores de Vitor, uma mulher cujo arquivo ela havia visto nos documentos roubados. A mensagem era simples. Preciso me encontrar. Posso ajudar. Sei onde estão as provas reais. Pode ser uma armadilha, alertou José Carlos. Ou pode ser nossa chance de finalmente derrubá-los, respondeu Ava. Rebeca olhou para ela no espelho retrovisor. Sua decisão.
Seguimos sua liderança. Ava olhou para a mensagem por um longo momento. Tudo em sua vida a havia levado a esse momento. Cada traição, cada escolha difícil, cada lição aprendida. Ela pensou em todas as mulheres que Vitor havia usado e descartado, na coragem de Maria da Silva, na determinação de Rebeca em recuperar sua vida. Diga a ela que nos encontraremos, decidiu Ava. Mas vamos fazer isso com inteligência. Vamos fazer isso juntas. Enquanto elas faziam planos, o telefone de Ava vibrou novamente. Desta vez era Darcy Silva. Amor, por favor. Ainda não é tarde demais para consertar isso. Apenas volte para casa. Ela apagou a mensagem sem responder. A mulher que ela havia sido, aquela que teria acreditado nas mentiras de Darcy Silva, que teria voltado esperando que as coisas mudassem, aquela mulher havia se ido. Em seu lugar, estava alguém mais forte, alguém que não tinha medo de lutar. E ela estava apenas começando. Verdades ocultas. O restaurante no interior de São Paulo estava quase vazio quando Ava entrou. Ela havia escolhido este lugar cuidadosamente para a reunião. Público o suficiente para ser seguro, silencioso o suficiente para conversar. Rebeca e José Carlos estavam estacionados do outro lado da rua, observando. Davi Costa tinha pessoas posicionadas por perto, por precaução. A mulher que a havia contatado já estava lá, sentada em um canto. Ela era mais velha do que Ava esperava, talvez na casa dos 50 anos, com elegantes mechas grisalhas em seus cabelos escuros. Ela se levantou quando Ava se aproximou. Obrigada por vir, disse ela. Sou Helena Costa. 10 anos atrás, eu estava exatamente onde... Você está agora, Ava sentou-se em frente a ela. Você foi uma das conquistas de Vitor? O sorriso de Helena era amargo. A primeira, na verdade. Antes de Rebeca, antes de todas as outras. E eu sei onde ele guarda as provas reais, as coisas que você ainda não viu. Por que você está se manifestando agora? Porque minha filha acabou de completar 18 anos, disse Helena baixinho. E na semana passada, Alexandre Almeida ofereceu a ela um estágio em sua empresa. Ava entendeu imediatamente. Ele está ameaçando através dela. Vitor e Alexandre são duas faces da mesma moeda. Vitor quebra as pessoas com charme e manipulação. Alexandre faz isso com medo e força. Mas ambos servem ao mesmo propósito. Qual é? Poder. Helena inclinou-se para a frente. Os Almeidas não são apenas ricos, são formadores de reis. Eles escolhem quem tem sucesso nesta cidade e quem falha. Eles constroem pessoas apenas para destruí-las, e eles fazem isso há décadas. A garçonete passou com o café. Quando ela saiu, Helena continuou em voz baixa. Há um cofre na casa de campo de Vitor em Itatiba, SP. Não o que a polícia conhece, a outra propriedade, escondida sob um nome diferente. Tudo está lá. Vídeos, documentos, provas de subornos que remontam a 20 anos. O suficiente para derrubar não apenas os Almeidas, mas metade dos poderosos da cidade. Por que você não usou essas informações antes? Porque eles tinham minha filha. As mãos de Helena tremeram enquanto ela levantava sua xícara de café. Mas agora, ela é legalmente adulta e está começando a fazer perguntas sobre seu fundo fiduciário, dinheiro que Vitor me deu para ficar quieta. Eu não vou deixar que ela seja puxada para o mundo deles. O telefone de Ava vibrou. Uma mensagem de Rebeca. SUVs pretos acabaram de parar do lado de fora. Precisamos ir, disse Ava levantando-se. Agora. Mas Helena agarrou seu braço. Espere, tem algo mais que você precisa saber. Sobre Darcy Silva. O que sobre ele? Ele trabalha para eles há mais tempo do que você pensa. Muito antes do seu casamento. Eles escolhem seus jogadores cuidadosamente. Planejam tudo anos antes. Você nunca foi aleatória, Ava. Eles a escolheram. Antes que Ava pudesse processar isso, a porta do restaurante se abriu. 2 homens em ternos pretos entraram, seguidos pelo próprio Alexandre Almeida. Senhoras, disse ele suavemente, se importam se eu me juntar a vocês? Helena ficou pálida. Ava foi pegar seu telefone, mas um dos homens meneou a cabeça levemente. Alexandre sentou-se ao lado de Helena, que pareceu encolher-se. Helena,
Estou desapontado depois de tudo o que fizemos por Júlia Costa. Tire minha filha disso, sussurrou Helena. Temo que isso não seja mais possível. Alexandre se virou para Ava. Você causou muitos problemas, senhora Pereira, mas não é tarde demais para consertar as coisas. Não estou interessada em suas ofertas, disse Ava firmemente. Não? Alexandre tirou seu telefone, mostrando a ela um vídeo. Era uma imagem de segurança da casa de sua mãe. Um ponto laser vermelho apareceu na janela, depois se moveu para focar em sua mãe, lendo em sua cadeira favorita. Uma ligação. Telefônica, disse Alexandre baixinho. É tudo o que leva. Ava sentiu o sangue esvair-se de seu rosto. Você não faria isso. Não faria? Você viu os arquivos. Você sabe do que somos capazes. Ele sorriu e naquele momento ele parecia exatamente com Vitor. Mas não precisa ser assim. Trabalhe comigo. Ajude a reconstruir a Fundação Almeida. Seja o rosto da redenção e de segundas chances. Todos amam uma boa história de redenção. A porta do restaurante se abriu novamente. Desta vez foi Darcy Silva quem entrou, parecendo desconfortável em suas roupas novas e caras. Amor, disse ele, aproximando-se da mesa. Por favor, ouça-os. Eles podem fazer tudo ficar bem novamente. Ava olhou para seu marido. Realmente, olhou para ele. Ela pensou nas palavras de Helena. Seu relacionamento inteiro tinha sido uma mentira? Ela o conhecera de verdade? 2 milhões de reais não foram o suficiente? Perguntou ela a ele. Agora você está de volta para mais? Não é assim, protestou Darcy Silva. Eles estão nos oferecendo um futuro real. Juntos. Juntos? Ava riu. Você me vendeu. Você deixou que eles ameaçassem minha mãe. Não há mais juntos. O telefone de Alexandre vibrou. Seu rosto escureceu ao ler a mensagem. Precisamos ir. Agora. Tarde demais. As portas do restaurante se abriram e agentes da Polícia Federal invadiram com armas apontadas. Alexandre Almeida, gritou o agente Souza. Você está preso por conspiração e obstrução da justiça. Os homens de Alexandre foram buscar suas armas, mas mais agentes apareceram da área, da cozinha. Eles estavam cercados. Como? Alexandre exigiu enquanto o algemavam. Ava sorriu. Você não é o único que pode planejar com antecedência. Estamos gravando tudo desde que entrei. E a filha de Helena? Ela está trabalhando com a Polícia Federal há semanas. Acontece que ela é mais esperta do que você pensava. Darcy Silva tentou fugir, mas foi rapidamente pego. Enquanto o levavam embora, ele gritou. Ava, por favor, posso explicar tudo. Mas Ava não estava ouvindo. Ela estava olhando para Helena, que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Acabou, sussurrou Helena. Depois de todos esses anos, finalmente, acabou. Do lado de fora, Rebeca e José Carlos correram para encontrá-las. Você assumiu um risco enorme, repreendeu Rebeca. Qualquer coisa poderia ter acontecido. Mas não aconteceu, disse Ava. Porque trabalhamos juntas, porque fomos mais espertas que eles. O carro de Davi Costa parou, e Júlia Costa, a filha de Helena, saiu. Ela correu para abraçar sua mãe. Estou tão orgulhosa de você, disse Helena à filha. Mas como você soube? Achei seus diários antigos, explicou Júlia Costa. E então comecei a investigar. Quando a Polícia Federal me abordou sobre usar um fio na Indústrias Almeida, soube que era hora de agir. Ava observou a mãe e a filha se abraçarem, sentindo uma mistura de triunfo e tristeza. Elas haviam vencido essa batalha, mas a que custo? Quantas vidas os Almeidas haviam destruído ao longo dos anos? Seu telefone vibrou com um alerta de notícias. Império Almeida desmoronando. Segundo irmão Almeida preso, mais indiciamentos são esperados. Mas abaixo disso, havia outra mensagem, desta vez de um número criptografado. Você acha que acabou? Os Almeidas são apenas a ponta do iceberg. Existem mais de nós, muitos mais. Durma bem, senhora Pereira. Ava mostrou a mensagem a Rebeca, que franziu a testa. Eles estão tentando assustá-la. Não, disse Ava baixinho. Eles estão tentando me avisar, isso não acabou. Está apenas começando. Como para confirmar suas palavras, um carro preto elegante passou lentamente pelo restaurante.
Os vidros eram escuros, mas Ava vislumbrou o motorista, uma mulher que ela reconhecia dos arquivos de Vítor, alguém que supostamente estava morta. O jogo estava mudando, os jogadores estavam se movendo, e em algum lugar da cidade, alguém novo já estava fazendo planos. Sombras de poder. A casa segura era pequena, mas segura, escondida em um bairro suburbano tranquilo. Ava estava sentada à mesa da cozinha, cercada por arquivos e fotos, provas da casa de campo de Vítor em Itatiba, SP. A dica de Helena havia valido a pena, mas o que elas encontraram era maior do que qualquer um esperava. Olha isso, disse Rebeca, espalhando uma série de fotografias. Todas essas pessoas nas festas de Vítor ao longo dos anos, juízes, políticos, líderes empresariais. E olha quem está no fundo de cada foto. Ava se inclinou. Havia uma mulher elegante e envelhecendo graciosamente, sempre observando das bordas do enquadramento. Quem é ela? Catarina Braga, respondeu Davi Costa entrando com café fresco. Ela é de família tradicional, muito tradicional. Sua família praticamente construiu esta cidade. E de acordo com esses documentos, ela é quem realmente controlava os Almeidas. Mas por quê? Perguntou Ava. Ela já é rica e poderosa. Porque pessoas como Catarina Braga não querem ser vistas, explicou Helena. Ela havia estado hospedada com elas desde as prisões, ajudando a juntar as peças do quebra-cabeça. Elas preferem trabalhar através de pessoas como Vítor e Alexandre. Mãos limpas, dinheiro sujo. O telefone de Ava tocou, um número bloqueado. Ela colocou-o no viva voz. Olá, senhora Pereira. A voz era culta, feminina, mais velha. Acredito que chegou a hora de nos encontrarmos. Todos congelaram. Todos reconheceram a voz de notícias e eventos beneficentes. A própria Catarina Braga. Não estou interessada em mais ameaças, disse Ava firmemente. Sem ameaças, querida. Apenas verdade. Há tanta coisa que você não entende sobre o que realmente está acontecendo em nossa cidade. Venha à minha casa esta noite. Venha sozinha, e eu lhe contarei tudo. Depois que a ligação terminou, todos começaram a falar ao mesmo tempo. Obviamente uma armadilha, insistiu Rebeca. Mas pode ser nossa única chance de entender com o que realmente estamos lidando, argumentou Davi Costa. Eu tenho que ir, disse Ava baixinho. Mas não irei sozinha. Naquela noite, Ava subiu os degraus da mansão em São Paulo de Catarina Braga. Uma enorme casa histórica que fazia a de Vítor parecer modesta. Câmeras de segurança acompanhavam cada movimento dela, mas ela sabia que Rebeca e José Carlos também estavam observando de uma van de vigilância estacionada perto. Catarina Braga abriu a porta pessoalmente. Ela era alta, elegante, com cabelos prateados e olhos penetrantes que pareciam ver diretamente Ava. Garota corajosa, disse ela com um pequeno sorriso. Entre. Chá. A casa era como um museu, repleta de obras de arte e antiguidades de valor inestimável. Catarina Braga a levou a uma sala de estar, onde o chá já estava servido. Você me lembra? De mim na sua idade, disse Catarina Braga despejando o chá em xícaras delicadas. Tanta paixão. Tanta determinação para mudar as coisas. Eu ia revolucionar esta cidade, torná-la justa e equitativa. Ela riu levemente. Então eu aprendi como o mundo realmente funciona. Você quer dizer que aprendeu a manipular as pessoas? Perguntou Ava. A usá-las como os Almeidas fizeram? Os Almeidas eram ferramentas, nada mais. Vítor se achava tão esperto, mas ele estava apenas fazendo seu papel, assim como seu marido. O que você quer dizer? Darcy Silva foi escolhido anos atrás. Nós observamos vocês dois no ensino médio. A garota brilhante e ambiciosa e o garoto encantador com fraqueza pelo jogo. Sabíamos que, eventualmente, ele precisaria de dinheiro e você faria qualquer coisa para salvá-lo. Catarina Braga tomou um gole de seu chá. Tudo foi orquestrado, querida, cada passo. Ava sentiu-se mal. Por quê? Por que eu? Porque precisávamos de alguém forte o suficiente para sobreviver ao que está por vir. Alguém que pudesse entender o quadro geral. Catarina Braga pousou sua xícara. Os Almeidas foram apenas o começo. Há uma guerra chegando. Poder antigo contra novo dinheiro, tradição contra mudança.
E você, querida, vai me ajudar a vencê-la. Ofereço a você poder real, não apenas a ilusão dele. Porque, no fundo, você sabe que o sistema não pode ser derrotado. Ele só pode ser mudado de dentro. Diana levantou-se e caminhou até um armário, retirando um arquivo. E porque eu tenho provas de que o acidente de sua mãe 15 anos atrás não foi realmente um acidente. O coração de Ava parou. O acidente de carro de sua mãe a deixara com uma claudicação e uma montanha de dívidas médicas. Dívidas que a haviam forçado a se casar com Darcy Silva quando ele prometeu ajudá-la a quitá-las. Você causou o acidente? Não eu, pessoalmente. Mas sim foi combinado. Tudo para colocá-la no caminho que escolhemos. A voz de Diana era calma, como se estivesse discutindo o tempo. Trabalhe comigo e você terá tudo. Poder, vingança, verdade. Lute contra mim e bem. Ela gesticulou para o arquivo. Há outros acidentes esperando para acontecer. De repente, as luzes se apagaram. Diana franziu a testa. Isso não é possível. Minha segurança é muito boa, disse uma nova voz da entrada. Mas eu sou melhor. Uma mulher entrou na sala, o rosto escondido nas sombras. Mas Ava reconheceu sua voz. Ela era a motorista do carro preto do outro dia. Sara? A voz de Diana tremeu levemente. Você deveria estar morta. Surpresa, disse a mulher friamente. Você deveria ter se certificado de que seus homens tivessem terminado o serviço 10 anos atrás. Tudo aconteceu rápido depois disso. Mais figuras apareceram na escuridão. Diana alcançou algo em sua escrivaninha, mas Sara foi mais rápida. Em minutos, Diana estava amarrada à sua cadeira e as luzes voltaram. Dona Pereira, disse Sara, virando-se para Ava. Faço parte de um grupo que trabalha há anos para expor Diana e sua rede. Temos observado você, esperando que você nos levasse a provas que poderíamos usar. Esta noite você fez isso. O chá, Diana cuspiu. Você sabia que eu tentaria recrutá-la. E nós sabíamos que você confessaria tudo, pensando que estava no controle. Sara sorriu. Assim como fez com Vítor Almeida, com Alexandre Almeida, com todos eles. Mas desta vez tudo está gravado. Ava tocou seu colar, o que Rebeca Santos lhe dera mais cedo, dizendo que era para dar sorte. A câmera? Sara assentiu. Qualidade perfeita. O suficiente para derrubar Diana e... todos conectados a ela. Diana riu de repente. Vocês são idiotas. Acham que eu sou a única? Há outros jogadores maiores. Eles não vão deixar vocês... Liberem os arquivos, Sara falou em um rádio. Todos eles. Cada servidor. Cada local. Os telefones começaram a vibrar por toda a casa enquanto os alertas de notícias enlouqueciam. O rosto de Diana ficou pálido ao ler as manchetes. Exposta em todo o mundo, explicou Sara. Não apenas sua rede, todas elas, toda a grande cidade, todo o império corrupto, acabou. Mais tarde, enquanto assistiam Diana sendo levada por agentes da Polícia Federal, Ava se virou para Sara. Por que você não me contou a verdade desde o começo, sobre o plano maior? Porque suas reações tinham que ser genuínas. Diana tinha que acreditar que você estava trabalhando sozinha. Sara sorriu tristemente. Sinto muito por tudo o que você passou, mas sua força tornou isso possível. Você fez o que nenhum de nós conseguiu. Você os deixou descuidados, os fez revelar sua verdadeira natureza. O telefone de Ava vibrou. Uma mensagem de Darcy Silva enviada da prisão. Seja lá o que eles disseram sobre nós, sobre nosso passado, nem tudo era mentira. Eu te amei. Ainda amo. Ela apagou a mensagem sem responder. O passado era o passado. Ela tinha um novo futuro para construir. Mas enquanto caminhava para o carro onde Rebeca Santos e José Carlos estavam esperando, ela viu algo que a fez parar. Um símbolo riscado na calçada. O mesmo símbolo que ela havia visto em alguns dos arquivos mais antigos de Vítor Almeida. Um lembrete de que, mesmo que uma sombra se erguesse, outras estavam esperando para tomar seu lugar. A guerra não havia terminado. Ela estava apenas se mudando para novos campos de batalha, com novos jogadores e apostas mais altas. Mas desta vez, Ava não era apenas uma peça no tabuleiro de outra pessoa. Ela finalmente
Estava jogando seu próprio jogo. O preço da liberdade. Um mês após a prisão de Catarina Braga, Ava estava na frente de seu espelho, ajustando seu blazer. Ela mal se reconhecia mais, não por causa das roupas caras ou do penteado sofisticado, mas por causa da confiança em seus olhos. Ela estava prestando depoimento no tribunal hoje, ajudando a Polícia Federal a construir seu caso contra toda a rede. Pronta? Rebeca Santos perguntou da porta. Elas haviam se tornado amigas de verdade nos últimos meses, suas experiências compartilhadas, criando um vínculo mais forte do que qualquer uma esperava. Quase. Ava pegou a foto de sua mãe da penteadeira. Liguei para a clínica de reabilitação em São Paulo esta manhã. Mamãe está indo muito bem com sua nova fisioterapia. É incrível o que o atendimento médico adequado pode fazer quando você não está afogando-se em dívidas. A Polícia Federal descobrira que os homens de Diana haviam mexido no carro de sua mãe todos aqueles anos atrás, causando o acidente. Como parte do acordo, todas as despesas médicas, passadas e futuras, estavam sendo pagas pela herança Braga. Sara está esperando lá embaixo, disse Rebeca Santos. Ela tem novas informações. Sara havia se tornado seu elo com o que ela chamava de a rede, um grupo de pessoas trabalhando para expor a corrupção em cidades do mundo todo. Ela estava esperando na sala de Rebeca Santos, parecendo séria. Temos um problema, disse Sara sem rodeios. Darcy Silva foi liberado. O quê? Ava sentiu seu estômago cair. Como? Alguém pagou sua fiança. Muito alguém, na verdade. Diana pode estar caída, mas alguns de seus amigos ainda estão livres. Eles estão tentando usá-lo contra você antes do julgamento. Como se por encanto, o telefone de Ava vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto dela e Darcy Silva do dia do casamento, seguida por uma mensagem. Lembre-se de quando o amor era simples? Encontre-me em nosso antigo local. 1 hora. É obviamente uma armadilha, disse Rebeca Santos. Claro que é. Ava olhou para a foto. Mas preciso acabar com isso, de uma vez por todas. Seu antigo local era um pequeno parque onde eles haviam tido seu primeiro beijo no ensino médio. Sheva tinha agentes da Polícia Federal escondidos por perto, e os homens de Sara também estavam observando. Mas quando ela chegou, encontrou apenas Darcy Silva, sentado sozinho em seu banco favorito. Ele parecia diferente, mais magro, cansado, as roupas caras substituídas por suas antigas calças jeans e camiseta. Você veio, disse ele suavemente. Diga o que precisa dizer, Darcy. Silva, sei que você acha que tudo foi mentira, que eu estava apenas interpretando um papel em seu jogo. Ele se levantou, dando um passo em sua direção. Mas você está errada. Eles se aproximaram de mim no último ano do ensino médio, sim. Ofereceram ajuda com minhas dívidas de jogo se eu ficasse perto de você. Mas eu já estava apaixonado por você. Essa parte era real. Real? Ava riu amargamente. Você me vendeu para Vitor Almeida, porque eles ameaçaram te machucar. A voz de Darcy Silva rachou. Os homens de Catarina Braga, eles me mostraram fotos. De você e de sua mãe. Disseram que, se eu não jogasse junto, eles terminariam o que começaram com o acidente de sua mãe. Então você decidiu me proteger me vendendo? Eu decidi te dar uma chance de lutar. Eu sabia que você era mais forte que Vitor Almeida, mais forte que qualquer um deles. Eu sabia que você encontraria uma maneira de derrotá-los, Ava. Olhou para ele, vendo pela primeira vez como ele também havia ficado preso em seus jogos. Mas isso não desculpava o que ele havia feito. Eles estão me oferecendo um acordo, Darcy Silva continuou. Depoimento contra toda a rede de Catarina Braga, em troca de imunidade. Mas não vou aceitá-lo a menos que você concorde. Por que você precisa da minha permissão? Porque meu depoimento vai revelar tudo, incluindo coisas sobre seu pai. Ava sentiu como se tivesse levado um tapa. Meu pai nos abandonou quando eu era bebê. Não. Darcy Silva tirou um envelope velho. Ele estava trabalhando contra a família Braga. Eles o mataram. Sua mãe nunca soube a verdade. Eles a convenceram de que ele tinha fugido. Com outra mulher. As mãos de Ava tremeram enquanto ela abria o envelope. Lá dentro estavam fotos antigas, documentos,
Recortes de jornal. Seu pai não os havia abandonado. Ele havia sido um denunciante, tentando expor a corrupção dos Braga 28 anos atrás. O pai de Catarina Braga ordenou o atentado, explicou Darcy Silva. É por isso que eles te observaram a vida toda. Eles tinham medo de que você, de alguma forma, descobrisse a verdade e continuasse o trabalho de seu pai. Há quanto tempo você sabe disso? Eles me contaram logo antes do acordo com Vitor Almeida. Disseram que, se eu não cooperasse, você encontraria o mesmo destino que seu pai. De repente, tiros ecoaram. Darcy Silva empurrou Ava para o chão, enquanto balas zuniam ao redor deles. Abaixe-se! A voz de Sara gritou. Seus homens emergiram do esconderijo, entrando em um tiroteio com atacantes invisíveis. Vamos! Rebeca Santos apareceu do nada, puxando-os em direção a um carro que esperava. Precisamos levá-los para um lugar seguro. Enquanto José Carlos os levava para longe do parque, Ava agarrava o envelope com as fotos de seu pai. Quem eram? Eles? Os últimos leais de Catarina Braga, disse Sara severamente. Eles estão desesperados agora. O julgamento começa amanhã, e com o depoimento de Darcy Silva, eles nunca vão parar, não é? Ava perguntou baixinho. Vão. A voz de Rebeca Santos era firme. Porque nós vamos pará-los. Todos nós juntos. De volta à casa segura, Ava passou horas lendo os arquivos antigos de seu pai. Ele havia descoberto a mesma coisa que ela, que a corrupção da cidade ia mais fundo do que ninguém sabia. Ele havia morrido tentando expor a verdade. Vou depor, disse Darcy Silva baixinho. Contar tudo o que sei. Não por imunidade, mas porque é certo. Porque é o que seu pai teria feito. Ava olhou para ele. Realmente olhou para ele. O menino que ela amara, o homem que a traíra, o peão que estivera tão preso quanto ela. Ela não conseguia perdoá-lo, ainda não. Mas talvez ela pudesse entendê-lo. Ok, disse ela, mas depois do julgamento, depois que tudo isso acabar, nós terminamos. De verdade. Eu sei. Ele sorriu tristemente. Você se tornou quem você sempre foi destinada a ser. Lamento apenas ter lhe causado tanta dor pelo caminho. Naquela noite, Ava não conseguiu dormir. Ela ficou parada na janela, observando as luzes da cidade, pensando em seu pai. Ele havia morrido lutando contra as mesmas sombras que ela estava lutando agora. Mas ele havia lutado sozinho. Ela tinha algo que ele não tinha. Uma equipe, um sistema de apoio, pessoas que entendiam a verdade e estavam dispostas a ficar ao seu lado contra a escuridão. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Sara. Nova informação. Catarina Braga tinha uma filha. Ela está na cidade. Outro jogador. Outra sombra. Outra batalha por vir, mas... Desta vez Ava estava pronta. Ela havia perdido seu pai para essa luta. Quase se perdido a si mesma. Ela havia sido traída, manipulada e ameaçada. Mas ela havia sobrevivido. Ela havia ficado mais forte. Amanhã, ela deporia. Ela contaria ao mundo sobre Vitor Almeida, sobre Catarina Braga, sobre tudo isso. E então ela encontraria a filha de Catarina Braga e qualquer outra ameaça que surgisse, porque algumas lutas valiam o custo, algumas verdades tinham que ser ditas e algumas sombras precisavam ser trazidas à luz, não importa quanto tempo levasse. Círculo completo. As escadas do Fórum de São Paulo estavam lotadas de repórteres quando Ava chegou para o último dia do julgamento. 3 meses de depoimentos haviam exposto décadas de corrupção, levando a centenas de prisões em toda a cidade. Agora estava quase terminado. Pronta? Rebeca Santos perguntou, parada ao seu lado. Sua amizade havia se tornado uma das poucas coisas boas a sair de toda essa confusão. Tão pronta quanto jamais estarei, respondeu Ava. Hoje Catarina Braga saberia sua sentença. Mas mais importante, Ava havia decidido contar toda a verdade sobre seu pai em público. Lá dentro, a sala do tribunal estava lotada. Catarina Braga estava sentada na mesa dos réus, ainda parecendo elegante, apesar de seu macacão prisional. Quando ela viu Ava, ela sorriu com aquele mesmo sorriso frio. O tribunal chama Ava Pereira, anunciou o juiz. Ava caminhou até a tribuna, sentindo os olhos de todos sobre ela. Mas ela não tinha mais medo. Ela havia enfrentado coisas piores do que isso. Dona Pereira, começou o promotor,
A senhora tem depoimento adicional para o tribunal? Sim, Ava respirou fundo. Quero contar sobre meu pai, Miguel Pereira. 28 anos atrás, ele descobriu o que a família Braga estava fazendo. Ele tentou expô-los, e Tomás Braga, o pai de Catarina Braga, o matou. A sala do tribunal explodiu em sussurros. O rosto de Catarina Braga ficou pálido. Isso é mentira! Catarina Braga se levantou, sua compostura finalmente se desfazendo. Você não tem provas. Na verdade, temos. Sara entrou carregando um arquivo de aparência familiar. Isso foi encontrado em um cofre, esperando para ser aberto no aniversário de 30 anos da filha de Catarina Braga. Seu pai manteve registros, Catarina Braga, de tudo. Catarina Braga afundou-se em sua cadeira enquanto Sara entregava o arquivo ao juiz. Lá dentro havia registros detalhados de décadas de crimes, incluindo a ordem para matar Miguel Pereira. Meu pai morreu tentando proteger esta cidade, Ava continuou. A família Braga não apenas o matou, eles o apagaram. Fizeram minha mãe acreditar que ele nos havia abandonado. Me fizeram crescer pensando que meu pai não me queria. Ela se virou para encarar Catarina Braga diretamente. Você me observou a vida toda, com medo de que eu descobrisse a verdade. Você tentou me controlar através de Darcy Silva, através de Vítor Almeida, através de ameaças e manipulações. Mas você se esqueceu de algo importante. E o que é? Catarina Braga perguntou baixinho. Eu sou filha do meu pai, e como ele eu não desisto. Após seu depoimento, os eventos se moveram rapidamente. Catarina Braga foi condenada à prisão perpétua. Sua rede foi desmantelada, seus bens apreendidos. A cidade começou o longo processo de cura. Um mês depois, Ava estava na frente de uma pequena lápide. Era a primeira vez que ela visitava o túmulo de seu pai, sabendo a verdade. Eu queria ter te conhecido, disse ela baixinho, colocando flores perto da pedra. Realmente te conhecido, não apenas as mentiras que contaram sobre você. Ele teria orgulho de você, disse uma voz atrás dela. Ela se virou para ver um homem idoso que ela não reconhecia. Desculpe, eu o conheço? Não. Mas eu conheci seu pai. Eu era seu sócio no jornal antes. O velho fez uma pausa. Eu sou quem o ajudou a esconder suas provas. Estou de olho em você desde então, de longe. Por que você nunca me contou a verdade? Não era seguro. Não até agora. Ele entregou a ela um pacote. Estes pertenciam ao seu pai. Suas anotações, suas fotos, sua verdadeira história. Acho que é hora de você tê-las. Mais tarde naquela noite, Ava estava sentada em seu novo apartamento, lendo os antigos diários de seu pai. Suas palavras pintaram a imagem de um homem que amava sua família ferozmente, que acreditava na justiça, que morreu tentando tornar o mundo melhor. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Sara. A filha de Catarina Braga entrou em contato. Ela quer se encontrar. Outro capítulo começando. Mas desta vez, Ava estava pronta. Na manhã seguinte, ela encontrou Rebeca Santos para tomar café em seu café favorito. O mesmo café onde, meses atrás, elas haviam começado a trabalhar juntas contra Vítor Almeida. E agora? Rebeca Santos perguntou. Vai se encontrar com a filha de Catarina Braga? Sim, mas não sozinha. Ava sorriu. Estamos juntas nisso, lembra? Sempre. Rebeca Santos ergueu sua xícara de café. Para novos começos. E velhas verdades, Mava acrescentou. Seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Darcy Silva. Assinei os papéis do divórcio hoje. Eles estão no correio. Eu sei que isso não conserta nada, mas espero que um dia você possa me perdoar. Ava não respondeu. Alguns capítulos precisavam permanecer fechados. Ela pensou em tudo o que havia acontecido desde aquele dia em que Darcy Silva voltou para casa falando sobre o acordo de Vítor Almeida. Ela havia perdido seu casamento, descoberto que seu passado era uma mentira e enfrentado algumas das pessoas mais poderosas da cidade. Mas ela também havia encontrado sua força, seu propósito e amigos de verdade que ficaram ao seu lado, não importava o quê. Sabe, disse Rebeca Santos, lendo algo. Em seu telefone, a antiga mansão em Angra dos Reis, RJ de Vítor Almeida está à venda.
A cidade a apreendeu como parte do acordo. Deixe para outra pessoa, respondeu Ava. Acabei com essa parte da minha vida. Em vez disso, ela tinha seus próprios planos. Ela havia usado parte do dinheiro do acordo para iniciar uma fundação, uma de verdade, não como a falsa caridade de Vítor Almeida. Esta ajudaria as vítimas da corrupção a contar suas histórias, a lutar contra os poderosos. Ela a havia nomeado em homenagem a seu pai. Naquela noite, Ava visitou sua mãe na clínica de reabilitação. Os novos tratamentos estavam fazendo maravilhas. Ela estava quase andando sem bengala. Tenho algo para te mostrar, disse Ava, tirando o diário de seu pai. É hora de você saber a verdade sobre o papai. Sua mãe pegou o diário com mãos trêmulas. Eu sempre me perguntei. No fundo, eu nunca acreditei que ele nos deixou. Ele nos amava, mãe. Tudo o que ele fez foi para nos proteger. Enquanto sua mãe começava a ler, o telefone de Ava vibrou pela última vez. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhorita Pereira, acredito que temos muito a discutir. Os pecados dos pais e das mães. C.B. Catarina Braga. A filha de Catarina Braga. A última peça do quebra-cabeça. Ava olhou para sua mãe, agora chorando baixinho enquanto lia as últimas palavras de seu marido. Ela pensou em seu pai, em Catarina Braga, em Vítor Almeida e em todos os outros que tentaram controlar sua vida. Uma última batalha. Uma última verdade para descobrir. Mas desta vez, ela não era a garota ingênua que havia sido vendida para o mundo de Vítor Almeida. Ela não era um peão, uma vítima ou uma ferramenta para os planos de outra pessoa. Ela era Ava Pereira, filha de seu pai, uma mulher que havia enfrentado um império de sombras e vencido. E sua história estava apenas começando. Fim.